E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar aqui novamente. Gente, seguinte, na nossa última aula começamos a parte dos colóides. Então vamos lembrar, eu falei para vocês o que era um colóide, mistura heterogênea, só que com aspecto homogêneo. Então muito cuidado quando for analisar o colóide. A diferença entre uma solução, que é a mistura homogênea, um colóide, uma suspensão, que é a mistura heterogênea grosseira, você pode analisar em relação ao disperso. Beleza? Então, o tamanho de disperso, o método de separação ou não desse disperso. Então, falamos aí muito sobre o colóide na aula anterior. Para fechar essa parte de colóides, eu vou falar hoje para vocês sobre diálise, vamos falar sobre eletrodiálise, vamos falar de um colóide hidrofóbico, um colóide hidrofílico, ok? Principalmente essa parte aí do tensor ativo, o sabão, o detergente, a parte não orgânica, beleza? Eu vou falar um pouquinho só dessa partezinha orgânica da cadeia, mas a estrutura orgânica em si fica com o professor de orgânica. Vou falar aqui apenas da interação gerada por essa estrutura, tudo bem? Então, vamos terminar a parte de colóide e já iniciamos aí o conteúdo novo do livro 2, a parte de diluição. Vocês estão aí com a lista de exercício e vou desenvolver algumas questões dessa lista no final da aula. Eu vou dar um tempo para vocês responder as outras questões da lista e depois eu tiro as dúvidas aí no plantão e durante toda a semana sempre estou à disposição. Vocês podem entrar em contato independentemente se é hoje à tarde ou amanhã ou daqui a uma semana, sempre estou à disposição. Tudo bem? Então vamos continuar essa parte de colóide. Veja, vamos falar aqui um pouquinho sobre diálise. Gente, diálise é um método de purificação de sistemas coloidais, ok? Às vezes você tem um colóide impuro, você quer purificar ele. Então, cuidado, diálise é um método de separação. Você consegue separar um colóide também usando uma diálise, ok? Então, veja que o conceito de diálise, aí para que ele é utilizado, ó, separar impurezas altamente solúveis em um determinado dispersante. Ou seja, o dispergente, vamos pegar a água como exemplo. Observe a torneira, você coloca aqui uma mangueirazinha, ó, um sistema bem simples de diálise. Professor, também aquela hemodiálise e tal, beleza, exatamente, lá também é um tipo de purificação, mas aqui para a parte do colóide, lá também é um colóide que é o sangue, mas o que é mais cobrado para a química do colóide é diálise e eletrodiálise, tudo bem? Então, muito cuidado quando for ter que separar os itens para estudo aí nos vestibulares. Então, veja, o dispergente, você pega na água, vamos pegar uma impureza que de um colóide que realmente ela seja solúvel em água. Então, você liga a torneira aqui, uma mangueira, veja a setazinha preta aqui, ó, dentro desse recipiente, então vamos colocar aqui esse recipiente poroso, vai ter impureza. Veja, o recipiente é poroso, então você tem uma membrana permeável. Além de passar água, vai ter que passar também impureza. Então, quando é lançado o dispergente, a água passa aqui pelos poros e vai arrastando as impurezas, que é recolhida aí depois, tudo bem? Então, cuidado. O que é diálise? É um sistema de purificação de colóides. Muito cuidado. Questões envolvendo aí o termo diálise. Então, o diálise é uma filtração, é utilizado, cuidado, uma membrana permeável que permite a passagem também do disperso, nós chamamos também popularmente de soluto, ok? Gente, agora cuidado, eletrodiálise. Eletrodiálise é um processo de diálise, só que é um processo de diálise quando você expõe o sistema a um campo elétrico, beleza? Você aplica uma descarga elétrica. Veja o termo eletro, falamos aqui de eletroforese. Agora nós estamos falando de eletrodiálise. Então, observe que os eletrodos aqui, ó, estão ligados a um campo elétrico, vai dar uma descarga elétrica. Quando é que é utilizada a eletrodiálise? Quando essas impurezas ela possui cargas positiva ou negativa, beleza? Quando você tem um colóide que normalmente não tem tanta carga, nem positiva nem negativa, vou lembrar que os cátions positivos em geral são para metais, normalmente metais poucos dissolvidos naquele colóide, pode ser ou não dissolvido em água, beleza? Porque aqui, ó, o dispergente que é utilizado para arrastar a impureza do popular aqui pode ser a água, mas também pode ser
um etanol, pode ser um éter, beleza? Depende muito do tipo de impureza, ok? Então, qual a diferença? Vamos lá. Diálise. Processo simples comparado com a eletrodiálise, porque na eletrodiálise você tem que ter a descarga elétrica. Normalmente é quando essa impureza aqui é formada por cargas positiva e negativa. Elas apresentam cargas positiva e negativa. Então, muito, muito cuidado. Normalmente, gente, quando é cobrado, que é uma coisa muito difícil ser cobrado isso aqui, vai dizer assim, diálise, purificação de colóide, um colóide impuro, recebe a passagem de dispergente ou dispersante. Existe uma membrana permeável que permite a passagem do disperso. Se ele falar que é impermeável, então já está fora. Tudo bem? Então, fique aí essa observação. Vocês estão com esse material e em casa dê uma lida, faça o seu resumo, ok? Gente, vamos falar agora sobre os colóides hidrofílicos e hidrofóbicos, tudo bem? Professor, colóide hidrofóbico, colóide hidrofílico, é só lembrar aquela parte se é solúvel ou não em água. Calma. Aqui vamos ter algumas observações, muita calma. Vocês estão gostando aqui do desenho bonitinho? Só para dar ideia aqui para você, foi mais de 1 hora para fazer esse desenho aqui, mas consegui. Beleza? Fiz aí no editor, lá no Word, usando aí o editor, lá naquela parte lá de editar. Estou aprendendo aos poucos. Então vamos aqui, queridos. Colóide hidrofóbico. Colóide hidrofóbico, cuidado. As forças de atração desse colóide com a água é fraca. Vamos lá, a diferença. Hidrofóbico, lembra fóbico, aversão à água. Ele não gosta de água, então a interação dele com a água é muito fraca. Esse colóide hidrofóbico ele é caracterizado, gente, quando você tem metais, sais pouco solúveis em água. Beleza? Porque às vezes você vai dizer assim, professor, mas metal é positivo, pode interagir com a água. Calma. E se for insolúvel? Se aquele sal for insolúvel com água, então você não vai ter tanta interação. Vamos lembrar que interagir é aproximar, entendeu? A interação. Então, a proximidade dessas moléculas. Então, muito cuidado. Qual a característica de um colóide hidrofóbico? Normalmente são dispersões de metais ou sais pouco solúveis em água. Eles conseguem se estabilizar. Observe o sistema aí. Você tem um colóide, ó, essa região aqui. Nesse colóide, os íons positivos vão ficar em torno dele. Nós chamamos de adsorvidos. Adsorvidos no nosso linguajado. Então, o que é adsorção? Adsorção. A dissorção é sugar. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, você tem um filtro, a questão lá do filtro de carbono, vai passando a substância, ela vai ser sugada, vai ser atraída. Isso aí é a dissorção, diferente de absorção, tudo bem? Então, vamos lá. Para estabilizar esse colóide, ele é estabilizado quando esses íons positivos, ó, aqui é o colóide, aí vem os íons positivos, fica em torno dele, estão adsorvidos nessa superfície, muito cuidado. Repetindo, os íons positivos estão adsorvidos nessa superfície e por conta dessas camadas de íons negativos, o colóide vai se estabilizar. Então, nós temos aqui um aglomerado de moléculas, de átomos, íons. Esse aglomerado é um colóide. Então, quando esses aglomerados se aproximam, então eles vão sofrer aí repulsão. Tudo bem? Então, muito, muito cuidado. Então, repetindo, o que é um colóide hidrofóbico? Um colóide hidrofóbico ele tem atração com a água fraca, forças atrativas fracas. Ele é caracterizado pela presença de metais ou sais pouco solúveis em água. São estabilizados por conta das cargas positiva e negativa que ficam adsorvidas aqui no colóide, ok? Já o colóide hidrofílico é aquele que nós amamos. Fílico, adora água. Quando fala em água, em atração forte com a água, você já lembra das ligações de hidrogênio, das pontes de hidrogênio, o famoso FON. Então você vai procurar OH, NH, FH. O FH normalmente fica ali um pouquinho fora, porque temos apenas no HF, é o ácido fluorídrico. Mas OH aparece em vários compostos, amido, entendeu? Entre outros. O NH vai aparecer na proteína, que é a poliamida. Okay? Então, o colóide hidrofílico, gente, tem forças atrativas, que é a superfície do colóide. Vamos pegar aqui o colóide, ó. A proteína, por exemplo, a superfície coloidal, ela vai ter atração com a água forte.
Então veja que as proteínas são poliamidas. Então as extremidades das proteínas têm grupo NH2, C-OH. Vamos lembrar que a proteína é formada pela união de aminoácidos. Então em uma extremidade vai ter a parte ácida, na outra vai ter a parte básica, amina e ácido carboxílico. Então aqui haverá as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. Esse termo ponte é muito utilizado aqui para vocês no ensino médio, tudo bem? Então, repetindo, colóide hidrofílico, forças de atração com a água forte. Os maiores exemplos de colóide hidrofílico são aqueles colóides que apresentam grupos OH, NH, ou seja, nossas ligações de hidrogênio, as famosas pontes de hidrogênio. Okay? Então, muito cuidado para não perderem questões teóricas sobre o tipo de colóide. Eu tenho uma molécula, uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, é outra história. Eu estou falando do colóide hidrofóbico e do colóide hidrofílico, tudo bem? Então, gente, falando nas moléculas hidrofóbicas, moléculas hidrofílicas, ou seja, o anfifílico, vamos aqui, iniciando. Vamos falar um pouquinho dos sulfactantes, umectantes, chamados carinhosamente de tensoativos, beleza? Então, repetindo aqui, estou um pouco rouco, vamos lá. Os sulfactantes, umectantes também são chamados de tensoativos, ou seja, são moléculas que conseguem diminuir aí a tensão superficial da água. Quando falarmos em tensão superficial da água, a proximidade, a interação são as ligações de hidrogênio. Então aqui ó, uma molécula de água com outra molécula de água. Então se aproximando, quando você joga um óleo, joga ali o detergente, aliás, o sabão, detergente, óleo não, deixa fora. Então eu tenho aqui as moléculas de água se aproximando. Você jogou o sabão, jogou o detergente, jogou o etanol. Quando essa molécula vai se aproximando aqui, as moléculas de água vão se afastando. Então isso aí é um tensoativo. Gente, esse termo umectante ele é muito utilizado também para moléculas que conseguem absorver a umidade do ar. Beleza? Ou seja, atrair a água através das pontes de hidrogênio, das ligações de hidrogênio. Então vamos falar aqui um pouquinho aqui dos sulfactantes, dos umectantes. Veja, observe. Essas moléculas, elas têm uma região polar hidrofílica, a cabecinhazinha, ó, muito cuidado, e tem uma parte apolar, a cauda, região hidrofóbica. Beleza? Então, para que elas servem? Para que elas servem aqui em colóides, professor? Simples. O sulfactante, o umectante, ele nada mais é do que um estabilizador. Ele vai estabilizar um colóide. Aqui tem água, agora eu jogo óleo. Ou eu tenho óleo, vou jogar água. Aquele sistema ele não está estabilizado. Água e óleo, por exemplo. Então, essa substância ela vai estabilizar aquele sistema. Por quê? Porque a água é polar, o óleo é apolar. Não há interação entre eles. Então, no momento que eu jogo uma substância entre os dois, aí estabiliza aquele colóide. Tudo bem? Aquele sistema coloidal que vamos chamar de uma micelazinha daqui a pouco. Então, fica aqui o conceito. O que é sulfactantes, umectantes? São usados para estabilizar o sistema coloidal. São anfifílicos. Vou chamar também de anfipáticos. A região apolar, cadeia carbônica enorme, beleza? E tem uma região polar. Cuidado que o etanol também é anfifílico. Uma parte polar e uma parte apolar. Só que a parte apolar do etanol é muito pequena, só 2 carbonos. Tudo bem? O sulfactante, o umectante, essa cadeia, essa região apolar, ela já é a região maior, o de carbonos um pouco elevado comparado com o etanol. Quais são os maiores exemplos de sulfactantes no nosso dia a dia? Sabão e detergente. Sabão e detergente. A maioria das questões do Enem é em relação a sabão, detergente, fosfolipídios, tudo bem? Então, são os maiores exemplos de substâncias anfipáticas, substâncias anfifílicas. Então, o que é anfifílico? Repetindo, uma parte polar hidrofílica, uma parte apolar hidrofóbica. Não confundir os termos com anfótero. Anfótero significa que reage com ácido e com base. Aí é outra história. Anfifílico, uma parte polar, uma parte apolar, ok? Então, veja, observe. Se você tem aqui
o umectante, o surfactante. Veja que a cauda aqui, ó, um azulzinho mais claro aqui, é a parte hidrofóbica, ou seja, a cadeia carbônica. Vamos lembrar que se eu tenho só carbono e hidrogênio, é apolar. Lembre dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são apolares, interação de polo induzido, tudo bem? Então, essa região aqui é a região apolar, tudo bem? Hidrofóbica. Ela tem aversão à água, ok? Já a região aqui, a cabeça, que nós chamamos, é a parte hidrofílica, beleza? Então, a parte hidrofílica, que é a parte polarizada, em geral você tem um íon positivo e negativo, tem uma parte iônica, e a interação é o íon dipolo, muito cuidado. Então aqui, ó, vai interagir com a água, a parte iônica dessa cabeça, né? Isso vai interagir aqui com a água. Já a cauda, que é a parte hidrofóbica, interage com o óleo. Então, essa substância anfifílica, anfipática, que nós chamamos de surfactante, vai estabilizar o sistema que já tinha água e óleo. Ou seja, então agora eu tenho aqui um aglomerado de moléculas. Eu tenho um colóide, onde o estabilizador é a substância anfifílica, tudo bem? Então, muito cuidado com questões desse tipo. Se ele pedir aí o que é um surfactante, um umectante, em termos de colóide, nós analisamos pela substância que vai estabilizar aquele colóide, ok? Ó, quantos colóides? Uma dessas substâncias mais cobradas na formação aí da micela do colóide é o fosfolipídio. Fosfolipídeos. Vai muito pela literatura. Alguns utilizam o E, outros utilizam aí o I. Tudo bem? Aí eu fiz aqui até o desenho bonitinho, peguei aí na internet. Veja, a cabeça hidrofílica ao amor, coração. Beleza? Ama água, interage com a água. Já nós temos aqui a cauda hidrofóbica. Já ama aí, ó, sanduíche, todo mundo gosta de sanduíche. A parte aí de gordura. Muito cuidado. Gente, aqui, ó, vamos analisar. Estão vendo a pernazinha aqui, ó? Ó a pernazinha do fosfolipídio. Pedindo licença aí aos professores de biologia. Essa pernazinha aqui, ó, quando dá quebradinha aqui, é insaturação. Porque aqui é a cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica, gente, 12, 13, 14 carbonos, entendeu? 10 carbonos em diante. Quando tem saturação, então dá uma quebradinha aqui, ó. A pernazinha aqui é sinal que tem insaturação. Então, muito cuidado. Cabeça hidrofílica interage com a água, amor à água. Cadeia hidrofóbica interage com a gordura, com o óleo, tudo bem? Apareceu a quebradinha aqui no fosfolipídio, nós temos insaturações, ok? Então, vamos aqui. Veja, observe o que o Enem cobrou na prova do ano passado. O seguinte, questão aí, primeira questão de colóide de hoje. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas, componentes dessa estrutura, ok? Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica. Quando nós falamos em lipídio, você lembra logo de óleo e gordura, beleza? São os principais lipídios, triglicerídeos ou triacilglicerídeos, o termo mais utilizado na biologia. Então, voltando, eles controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas, ou seja, só carbono e hidrogênio, apolar, dos fosfolipídios, já utilizou o I aqui, conforme representado na figura. Vamos para a figura. Veja, aqui tem a representação, a questão aqui é original do Enem, representação simplificada da estrutura do fosfolipídio. É a terceira questão do Enem que envolve aí a parte polar e apolar usando fosfolipídio aí desde 2009. Então veja que você tem a cauda hidrocarbônica, ou seja, nós temos aqui a parte apolar e ele já colocou aqui, ó, a cabeça polar. Aí ele especifica para você, fala que aqui é insaturação. Então, quanto mais insaturação, gente, menor o contato. Se você não tem saturação, você faz isso, ó. Você tem um contato maior. Se você tem saturação, já prejudica o contato, a interação entre as moléculas. Porque apolar com apolar,
beleza? Então, com insaturação, diminui esse contato. Então, vamos lá, continuando o texto. Gente, aí fala o seguinte, repetindo aqui, conforme representado na figura, influenciam significativamente, é isso? A fluidez. Isso porque, vamos lá, ó, isso porque quanto maior for a magnitude das interações, ou seja, contato, interagir, quanto maior for a magnitude das interações, vamos mudar essa palavra, quanto maior o contato entre os fosfolipídios, menor a fluidez. Olha aí, gente. Se aumenta o contato, a fluidez diminui. Porque quanto maior o contato, maior a interação. Quanto menor o contato, aí, se não tem um contato, vai embora. Vai fluir. Tudo bem? Então, muito cuidado. O texto já ajuda você. Quanto maior a magnitude das interações, menor a fluidez. Então, se tem muita interação, muito contato, menor a fluidez. Se tem pouco contato, maior a fluidez. Tudo bem? Então, vamos para a pergunta. Veja, aí ele falou o seguinte, existem bicamadas lipídicas com diferente composição, vem trazendo 5 bicamadas aí, ó. Você tem 2 momentos aí. A pergunta, qual das bicamadas lipídicas possui maior fluidez? O que o texto falou aqui no final? Vamos voltar aqui no texto. Ó, as últimas 2 linhas. Isso porque quanto maior a magnitude, menor a fluidez. Então, se eu quero maior fluidez, eu tenho que ter menor magnitude das interações. Então, muito cuidado com questões desse tipo. Então, nós vamos procurar aqui, gente, quais dessas bicamadas, qual delas, aliás, são 5, qual delas vai ter aí a maior fluidez. Para existir a maior fluidez, o contato tem que ser menor. Ao contrário, repetindo, quanto maior o contato, maior a interação, ó, quanto maior a interação, menor a fluidez. Para aumentar a fluidez, tem que diminuir o contato. Então, observe aí ó, a bicamada 1. Tá tudo bonitinho, ó. Olha o contato enorme aqui. Olha o 2, olha a bagunça. Tudo insaturado. Está insaturado, você praticamente não tem contato. Então, o contato é muito pequeno. A interação é muito pequena aqui. Observe o 3. Você tem o primeiro aqui, tem um contato show de bola, ó, perfeito. O terceiro também e no último também. O quarto, igual ao primeiro. A diferença é o tamanho da cadeia. Mas a interação é bem intensa. Tudo bonitinho. O 5, observe o 5. Veja que tem 2 bicamadas aqui com contato. Então, ó, veja. Olha o que aconteceu. O 1 e o 4, contato perfeito. Muito contato, maior a magnitude, maior a interação, então menor a fluidez. Está fora aí 1 e 4. Observe que o 3 e o 5 também existe um certo contato. Só que o 2, gente, é altamente insaturada. Então aqui ó, o contato vai ser menor. Então, se é um menor contato é porque tem maior número de insaturações. Se é um menor contato, menor interação. Com isso, maior fluidez. Então, a maior fluidez está em 2. Então, a letra B de bola. Tudo bem? Então, muito cuidado com questões desse tipo. Gente, então, para desenvolver as últimas questões de colóide, coloquei mais 2 para desenvolver, vou falar um pouquinho de sabão e detergente. Entrando um pouco aqui, não vou entrar tanto na orgânica, então deixei para o professor de orgânica, mas vamos só lembrar o que é um sabão. Sabão é mistura de sais orgânicos. Observe a cadeia carbônica. Você tem a cadeia carbônica sempre linear. O sabão, gente, essa cadeia carbônica, ela não é ramificada. Se ela não é ramificada, a cadeia carbônica é linear. Se é linear, é fácil você quebrar. Deixa biodegradável, degradar, decompor, quebrar. Os micro-organismos vão quebrar. Então, se a cadeia é linear, quebra. Se ela não é linear, fica mais difícil de quebrar. Então, o sabão, todo sabão é biodegradável. A cadeia é linear, a cadeia não é ramificada. Então, a cadeia carbônica, vamos lá, você tem ela linear. Olha a característica do sabão, a cadeia carbônica longa, linear, sem ramificação. Todo sabão é biodegradável. Aqui é a parte hidrofóbica. Aí você tem a cauda. Já a parte polarizada,
É só você lembrar do ácido carboxílico. O ácido carboxílico é um C-OH, só que no lugar do hidrogênio vem um metal. Em geral, o metal da família 1A, sódio, potássio. Então, normalmente, para a produção do sabão, você utiliza soda cáustica e utiliza potássio. Então, muito cuidado. O vestibular adoram sódio, mas pode aparecer potássio aqui também, tudo bem? Aqui já é a parte hidrofílica, tudo bem? Então, vamos diferenciar do detergente. O detergente, aí é que vocês têm que tomar muito cuidado. O detergente ele é sintético, produzido no laboratório. Você pega o núcleo benzênico, vai substituindo pelo radical, coloca um radical, substitui o hidrogênio. Lembramos que no núcleo benzênico existe 6 hidrogênios. Lá na orgânica você vai estudar a reação de substituição eletrofílica. Ao substituir o hidrogênio do benzeno pela cadeia carbônica, aí, ó, essa cadeia carbônica ela pode ser linear, beleza? Se ela for linear, o que vai acontecer? Se ela não é ramificada, então o detergente é biodegradável. Não é tão produzido assim. Agora, se a cadeia carbônica, observe, essa cadeia carbônica que vai substituir o hidrogênio do benzeno, for uma cadeia ramificada, então o detergente não é biodegradável. Então, você não pode dizer que sempre vai ser isso ou aquilo. Vamos lá. Sabão biodegradável, detergente, depende da cadeia carbônica ligada ao núcleo benzênico. Beleza? A questão do Enem, que está aí para vocês desenvolverem na atividade, no mini simulado, que fala sobre isso. O dodecil, benzeno, dodecil, dodec, 12 carbono, benzeno, aí coloca assim, ó, sulfanato de sódio, ou seja, é um detergente. Então, muito cuidado com o contexto, beleza? Aí, ó, o outro hidrogênio é substituído pelo grupo sulfônico, aí depois reage com o hidróxido de sódio, formando aqui o detergente. Então, vamos lá. O detergente. O principal detergente são os detergentes sulfônicos, mas pode aparecer aqui, gente, o NH4 mais Cl-. Esse aqui é o principal. Então, nós temos a parte apolar, que envolve tanto a cadeia carbônica quanto o benzeno. Vamos lembrar que benzeno é só carbono e hidrogênio, é apolar. E temos a parte polarizada. Lembrando que o detergente, a cadeia carbônica pode ser sem ramificações, biodegradável. Com ramificações, não biodegradável. Tudo bem? Se ter ramificações, ele vai apresentar carbonos terciários, carbonos quaternários, ok? Então, vamos lá. Veja, olha o processo de limpeza, a famosa micela, que é um colóide. Se eu tenho um material apolar, observe o centro aqui. O material apolar, então, o que significa? A parte apolar do sabão ou do detergente, a parte apolar do sabão ou do detergente vai interagir. Vou imaginar que eu tenho aqui no centro um óleo ou a gordura. Como limpar? Eu tenho um óleo ou a gordura, então eu vou jogar o sabão ou o detergente. A parte apolar do sabão do detergente interage com o óleo ou a gordura. Já a água, as moléculas de água aí, ó, o vermelho aí, tá vendo? Vermelhozinho com cinza. A água vem e vai interagir com essa parte polarizada do composto, seja ele o sabão, seja ele o detergente. Vamos lembrar que tanto o sabão como o detergente, observe que a parte polar tem tanto o íon positivo quanto o íon negativo. Então, nunca esqueça a interação da água. Veja, cuidado com a interação da água, porque a água, o oxigênio, ele polariza negativamente, então interage com o positivo da outra molécula. O hidrogênio vai se polarizar positivamente, então vai interagir com a parte negativa da molécula. Então, gente, esse aglomerado de moléculas, íons aqui, é uma micela, é um colóide, está estabilizado aí, ok? Então, vamos aí às últimas questões. O Enem de 2018, novamente, já é tradição, o Enem sempre cobra esse conteúdo, começa assim, ó, vamos lá. Tensoativos. O tensoativo, gente, ele vai diminuir a tensão superficial da água, ou seja, ele vai fazer com que a água, uma molécula de água, se afaste da outra molécula de água. Ou seja, a molhabilidade. Para fazer isso, esse tensoativo tem que ter uma região polarizada. Vem e faz com que a água espalhe no popular. Então, vamos lá para o texto. Tensoativos, voltando aqui o texto. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifírico, uma parte polar e uma parte apolar. Ele coloca aqui, ó, duas regiões, hidrofóbica e hidrofílica. O principal tensoativo aniônico, sintético, quando ele fala aniônico, sintético, é o detergente, beleza? Então, se você retornar aqui, ó, vamos lá, vou retornar.
eu que vou retornar, você não. Voltando aqui. Observe o detergente. O detergente, a cadeia que está ligada ao benzeno é o SO3-. Se não é negativo, é ânion. Por isso que no texto o Enem chamou de aniônico. Tudo bem? Então, pode ser tanto o detergente quanto o sabão também. Então, muito cuidado na hora do contexto. Então, gente, retornando aqui. Na terceira linha, fala assim, o principal tensoativo aniônico, sintético. Então, quando ele fala que é sintético, aí é detergente. Beleza? Porque o sabão você pode produzir aí de uma maneira mais natural aí, ó. Surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação. Gente, se ele resiste à degradação, ele é não biodegradável. Tudo bem? Mas continuando. Por causa dos diversos carbonos terciários. Ó, o cara do Enem ele é gentil, ele é legal. Olha o que ele colocou aqui, gente. Carbonos terciários. Então você vai procurar na cadeia uma cadeia ramificada. Veja que um carbono terciário, um pouquinho da orgânica, é um carbono que tem 3 carbonos ligados a ele. Então é uma cadeia ramificada. Continuando aí o texto. Na cadeia, compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, cadeias lineares. Então veja que o texto, gente, ele fala do detergente, que não é biodegradável, a parte hidrofóbica, que é a parte carbônica, tem um carbono terciário, ou seja, tem ramificações. Aí a pergunta, qual a forma estrutural do tensoativo persistente no ambiente? Ou seja, ele quer o detergente não biodegradável, o detergente com ramificações, ok? Então vamos lá. Observe a letra A. A letra A não tem nada a ver, ó. Quando vem esse colchetezinho aqui, aqui tem 15 carbonos nessa sequência, aqui tem 20, tem 35 carbonos. Gente, ó a cabeçazinha entre aspas aqui, não tem nada a ver com sabão e nem com detergente. Eu quero um detergente. Observe a letra B. Opa, professor. Ó a letra B. Os benzenos, sulfanatos. Aqui é o benzeno sulfanato de sódio. Então, aqui é um detergente. Você tem esse grupo SO3-Na ligado ao benzeno. Sempre na posição para, 4. Aqui é o carbono 1, carbono 4. Beleza? Aí você vai analisar só a parte carbônica, que está ligada ao benzeno. Veja que a parte carbônica existe muitas ramificações. Então, essa aqui é a resposta, é a letra B de bola. Eu tenho um detergente. Como é que eu identifico um detergente? Ligado ao benzeno, eu tenho um grupo sulfônico, junto com sódio, ou seja, o sulfanato de sódio. E na outra extremidade, carbono 1, carbono 4, 4, posição para, eu tenho aqui a cadeia carbônica ramificada, não biodegradável, carbono terciário. Você vai encontrar aí 1, 2, 3, 4, 5 carbonos terciários. Tudo bem? Então, muito cuidado. Letra B de bola. A letra C também é um detergente, só que a cadeia linear está fora. A letra D e a letra E não trata de detergente, ok? Já a questão de número 3, a questão número 3, já do Enem 2016, vem falando dos tensoativos. Mesma coisa, tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com a polar. Beleza? Muito cuidado com o texto. Veja, a estrutura vem aí, ó. Observe a estrutura, cadeia carbônica. Então, o que nós temos aqui? C dupla O. Então, esse tensoativo aqui é um sabão, gente. Aqui é o sabão. Observe que a cadeia é linear. Não temos o benzeno com grupo sulfanato. Aqui eu tenho o C dupla O, o negativozinho, vem o sódio, pode aparecer aqui, aí forma o sabão, ok? Então, continuando. Uma pergunta. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, ou sobre a água, duas moléculas formam um arranjo ordenado.
Esse arranjo é representado esquematicamente por... Veja que de cara você já elimina, por exemplo, a letra D e a letra E. Quando você joga o sabão em água, gente, ele não vai lá para o fundo, não. Entendeu? Ele não vai ficar imerso na água, não. Então a letra A já era, esquece. A letra D também você corta, a letra E. Veja que na letra a cauda está imersa na água. Ora, a cauda é a parte apolar. A cauda não interage com a água. Quem interage com a água é a cabeçazinha. Então, muito cuidado. Então, assim, gente, é interagir, então é aproximar. Ele não vai para o fundo. A cabeça não desce, nem a cauda, entendeu? Ele não vai ficar imerso na água. Ele fica sobre a superfície, que é a água. Então, vem a estrutura, ó, vai interagir. Se quem interage, imaginar que essa parte aqui é horizontal, aqui seja o líquido. Se vem a parte apolar, então o líquido é apolar. Se vem a cabeça, que é a parte polar, então o líquido é polar. Então observe aí, ó, a letra B de bola. A letra B de bola é a cauda que interage com a superfície da água. Não pode, porque a cauda é apolar. Então nós temos como gabarito a letra C. Veja que quem interage com a água é polar, quem interage com a água aqui é a cabeçazinha do tensor ativo, tudo bem? Então aí a letra C. Ok, gente? Então C de CPC. Veja, só para fechar essa partezinha de colóide, é solvatação. Você adiciona um sal, por exemplo, em água, como é que ocorre? Esse sal, Na+, Cl-, vamos pegar o principal exemplo, as moléculas de água vão ficar em torno desse sal. Ou seja, solvatar, que aparece em alguns termos aí, nada mais é do que a água ficar em torno dos íons. As condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm, você tem estruturas hexágonos. Em torno de cada sódio e cada cloro, você vai ter 6 moléculas de água. Como o sódio é positivo, então veja que quem interage com o sódio, já que ele é positivo, vai ser o oxigênio, que é negativo. Quem interage com o cloro, que é negativo, vai ser o hidrogênio, que é positivo. Então, quando você adiciona NaCl em água, as moléculas de água vão ficar em torno dos íons. Isso é chamado de solvatação. E isso ocorre por conta da interação. Essa interação aqui é íon-dipolo. A interação de íons compostos iônicos, principalmente sais, com a água, íon-dipolo. Tudo bem? Então ocorre mais ou menos assim, ó. Você vai ter o íon aí vem as moléculas de água e vão ficar sobre esses íons, vão solvatar, ou seja, fica em torno. Observe com calma que você tem em torno de cada íon 6 moléculas. E isso ocorre a 25 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem, gente? Então esse aqui é o nosso conteúdo de colóides. Beleza? Espero que você tenha aproveitado o máximo possível sobre essa parte aqui de colóide. Então, o que nós vamos estar estudando agora? Nós vamos falar um pouquinho agora de diluição. Beleza? Vocês estão com a lista de diluição. Vamos desenvolver, deixar postos essa lista aí. A diluição é do livro 2. Então, eu passei essa lista aí para vocês para acompanhar. Vou desenvolver aqui uma, duas questões. Vamos priorizar aqui a parte teórica nesse primeiro momento. Caso tiver alguma dúvida, eu tiro à tarde. Na próxima aula, posso estar desenvolvendo aí uma ou outra questão para vocês. Então, muito cuidado. Vamos falar agora de diluição. Tudo bem? Gente, diluir. Professor, o que é diluição? Gente, diluição é muito simples. Observe aqui. A diluição é a adição de solvente. Muito cobrado no Enem. O ano passado, uma questão de diluição, mas foi lá em Libras. Então, é difícil ter um ano de Enem que não vem uma questão de diluição. Então, o sistema joga lá para PPL, Libras, de vez em quando cai no Enem normal, então muito cuidado nos vestibulares. Quando a questão é bem simples, ele vai dar a concentração e o volume, vai pedir uma concentração no volume. Quando é que a questão é chata? Quando envolve pH. Na próxima aula eu vou trazer as questões para vocês. Quando a questão vem trazendo outras concentrações, por exemplo, uma concentração em porcentagem e pede em mol por litro, você vai ter que converter. Aí você tem que lembrar tudo de concentrações que nós estudamos lá no livro 1, tudo bem? Então vamos para a parte teórica. Gente, diluição é adição de solvente. Então, o que é diluir? No nosso caso, ensino médio, no nosso dia a dia, nossa cozinha é um laboratório para que ocorra a diluição. Adição de água.
Então você tem um suco de laranja bem forte, aí você vai jogando água, o suco vai ficando fraquinho. O forte é o concentrado, o fraco é o diluído. Quando você adiciona água, o que é lógico? O volume aumenta. Observe aí. Quando você adiciona água, o volume aumenta e a concentração diminui. Em diluição, as questões elas normalmente envolvem 3 concentrações: mol por litro, gramas por litro e porcentagem em massa. Tudo bem? Dificilmente aparece porcentagem em volume, mas porcentagem em massa, ok? Então, o que acontece? Ao adicionar água, o volume aumenta. Consequentemente, a concentração diminui. Aí, cuidado com a parte teórica, sempre na mesma proporção. Então, você não vai analisar o quanto de água você adicionou. Você vai comparar o antes e o depois. Então, por exemplo, você tem meio litro de um suco de laranja. Aí você adicionou água, no caso, quando eu falo água, seria água destilada, né? Isso, a água pura. Você adicionou água, para uma solução, for no laboratório, aí para 1 litro. Pronto. Agora você tem 1 litro. Então vamos com calma. O volume antes era 500 ml. O volume final, 1 litro, 1000 ml. Se o volume final, a comparação é a situação final e a situação inicial. Se o volume final é 2 vezes maior, então a concentração final é 2 vezes menor. Então, se você conhece a teoria, tem questões que vai poupar você do cálculo. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho 100 ml de uma solução, adicionei 400 ml de água. Então, a questão não é os 400, 4 vezes, não é isso. Tinha 100, adicionei 400, agora tem 500. Então, volume inicial 100, volume final 500. O volume final é 5 vezes maior. Se o volume final é 5 vezes maior, a concentração é 5 vezes menor. Então, muito cuidado. Gente, e a teoria importantíssima para a dedução das fórmulas é a última. Durante a diluição, na diluição, a quantidade do soluto permanece constante. Que quantidade é essa? A massa, o volume, o número de mols. Então, a quantidade do soluto permanece constante. Então, muito cuidado para não perder questão nesse sentido. Então, se eu tenho água, 10 gramas do sal dissolvido, eu vou jogando água destilada, a massa não muda, continua sendo 10 gramas. Então, o volume aumenta, a concentração diminui. Só que a quantidade do soluto permanece constante, ok? Gente, então aí um desenhozinho bacana, bonitinho. Pensa no trabalhozinho esses desenhos. Mas é bom que eu estou fazendo para ficar aí inédito, uma coisa bem legal aí para vocês. Veja, então se eu tenho até a tonalidade aqui, ó, tá bem concentrado, mais forte. Adiciona água, ao adicionar água, o volume aumenta, a concentração diminui. Só uma questãozinha aqui rápido para você. Vamos lá. Questão número 1 da lista. Observe aí a questão número 1 da lista. A questão está dizendo o seguinte: lê o texto que brinca com 2 conceitos químicos. Primeiro texto. Por que tomar água no meio da aula prejudica o aprendizado? Aí a resposta fala assim, porque ela diminui a concentração. Meio sem graça, tal. Mas, cara, você sabe que eu não sou de tá contando piada, nem sempre, né? Eu conto alguns causos. Aí eu nunca invento, só aumento um pouco, entendeu? Mas adoro quem gosta de cantar, brincar, tocar alguma coisa. Não sou contra, não faço, mas não sou contra. É bem divertido. O pessoal e se fantasia bem legal. Mas, quem sabe, um dia terá coragem. Ó, gente, ó o textozinho. Por que a água no meio da aula prejudica o aprendizado? A resposta, porque ela diminui a concentração. Esse texto, gente, fala sobre diluição. Se você adiciona água, o volume aumenta, a concentração diminui. Ó o outro textozinho, outra piadinha sem graça aí, ó. O nêutron entra no bar e pergunta: qual o valor da bebida? O garçom responde: para você é 0. Deixa para lá. Então, o primeiro texto fala de diluição. O segundo texto, gente, ele fala de partículas atômicas. Porque o nêutron é uma partícula atômica o quê? Sem carga. Beleza? O nome já ajuda, nêutron. Então, vamos lá. A ideia no primeiro exemplo se refere ao conceito de quê? Observe aí. Letra A. Diluição. Então, ao adicionar água, o volume aumenta, a concentração diminui. Então, a questão número 1 aí, letra A, ok? Queridos, cuidado no Enem. O Enem já cobrou algumas questões sobre, por exemplo, formação do iceberg.
outros vestibulares podem cobrar isso para vocês. Quando você forma um iceberg, aí é só água pura. Então, o oceano ali, aquela região está perdendo água para a formação ali daquele complexo cristalino ali, é o gelo, o iceberg. Então, vamos lá. Se adicionar água, o volume aumenta, a concentração diminui. Então, a perda de água, ou seja, evaporação ou formação do iceberg, cuidado com esse texto, formação do iceberg. Então, qualquer situação que aquela região perde água, aí, gente, ao perder água, o volume diminui e a concentração aumenta. Então, na mesma proporção, é o contrário. Se adiciona água, o volume aumentou, a concentração diminuiu. Se eu retiro água, o volume diminui, a concentração aumenta. O soluto, professor, continua o mesmo. Continua o mesmo, porque você só está alterando solvente. Então, muito cuidado com questões desse tipo. Então, por exemplo, se você pegar 1 litro de água do mar, a água vai evaporando, diminuiu aí para 500 ml. Então, a concentração aumenta, porque a quantidade de soluto é a mesma, só que a quantidade de solvente é menor. Então, a proporção é muito maior de soluto, tudo bem? Então, falando no soluto, para apresentar as fórmulas, pelo menos hoje aqui para vocês, e na próxima aula nós finalizarmos essa parte aí, veja, eu falei para vocês que antes e depois a quantidade de soluto é a mesma. Se a quantidade de soluto antes é igual a quantidade de soluto depois, por exemplo, aqui eu tenho 20 gramas de açúcar, adicionei água, aumentou o volume, só que a massa de açúcar continua 20 gramas. Tudo bem? Você não pode esquecer, a quantidade de soluto antes é igual a quantidade de soluto depois. Se você lembrar disso, você consegue deduzir as fórmulas. Então, vamos lembrar aqui das fórmulas. Quais são as principais fórmulas de concentração? Já estudamos aí no início do ano. Concentração comum, que é o C. Massa sobre volume, só que é a massa do soluto. Vamos lembrar que concentração é soluto, solução, tudo bem? Então, massa do soluto sobre volume da solução. Esse M eu vou chamar de concentração em mol por litro. Número de mols do soluto, volume da solução. A porcentagem é o título. É soluto sobre solução. Pode ser volume, pode ser massa. Queridos, se você faz meus extremos, o que seria a massa do soluto? Veja, ficaria concentração vezes volume. O número de mols do soluto, concentração vezes volume. E é o volume do soluto, concentração vezes volume, só que em porcentagem. Só que em porcentagem eu posso ter o volume e massa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o soluto, veja, observe, o soluto, que é a massa, o número de mols, o volume, o soluto é concentração vezes volume, tirando a parte de porcentagem e massa. Então, observe as 3 primeiras. Então, o soluto, C vezes V, M vezes V, porcentagem vezes V. Concentração vezes volume. Soluto, concentração vezes volume. Concentração pode ser em gramas por litro, pode ser em mol por litro, pode ser em porcentagem. E a porcentagem pode ser em massa. Então, na diluição, gente, a quantidade de soluto, vamos retornar, a quantidade de soluto antes é igual a depois. Então, na solução, o que é o soluto? Concentração vezes volume. Então, concentração vezes volume antes é igual a concentração vezes volume depois. Essa é a nossa fórmula. Então, com isso, a fórmula fica assim. Concentração vezes o volume antes, que é o soluto, é igual a concentração vezes o volume depois. Aí, repetindo, a concentração C, eu vou colocar aí para vocês no material, é em gramas por litro, o Mzinho é em mol por litro, e aqui é o título, é a porcentagem. A porcentagem pode ser em volume, pode ser em massa. Então, não esqueça, diluição, concentração vezes o volume antes é igual a concentração vezes o volume depois. A concentração é em gramas por litro ou em mol por litro, o volume é em litro. Então, na porcentagem, você pode deixar em qualquer unidade o volume, fica o critério. Professor, mas se eu usar um volume ml, o outro eu posso usar em ml? Pode, não tem problema, tudo bem? E cuidado com porcentagem de massa, que é menos cobrado, ok? Então, aqui está a nota. Vocês estão com o material aí, essa nota aqui para ajudar quando vocês imprimirem, passo a passo aí. O I, a situação inicial é antes da diluição, eu tenho a concentração e volume. E o F é a situação após a diluição. Já falei para vocês que a concentração M é em mol por litro, o C é em gramas por litro e a porcentagem é o título. O volume na forma é da solução, é o volume antes e depois.
Cuidado que pode pedir o volume de água, tudo bem? E a massa da solução, ok? Então, gente, vamos aqui. Olha essa questão do PPL do ano passado. PPL foi Libras aí do ano passado do Enem. Questão número 2. Vamos desenvolver aqui a questão número 2 da lista. Está dizendo o seguinte: nos municípios onde foi detectada a resistência, aí vem trazendo aí o Aedes aegypti, né? Assim, a larvicida tradicional será o larvicida, ou seja, a, a medicação, o produto que é utilizado, na verdade, o produto tradicional será substituído por outro com concentração de 10% VV. Então, gente, o larvicida, ou seja, o material que é utilizado para combater aí o mosquito, da dengue, entre outros aí, vai ser substituído, ó, com a concentração de 10% VV, volume, tudo bem? E um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida do agente de combate às epidemias, ok? Então, continuando. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos pequenininhos, ok? E para uso em campo, todo o seu conteúdo, aí, ó, todo o conteúdo. Então, tem um frasco, todo o conteúdo deve ser diluído. Observe, todo o conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Então, o que eu tenho? Eu tenho um produto inicial, a concentração é de 10%, eu vou diluir ele até 1 litro. 1 litro é o volume final. Aí, ó, o objetivo é obter uma concentração final de 2%. Queridos, eu tenho uma concentração de 10%, concentração inicial, e tenho uma concentração final de 2%. Vou fazer de cabeça. 10%, 2%. Se você dividir 10 por 2, 5. Então, a concentração final é 5 vezes menor. Se a concentração final é 5 vezes menor, esse volume final, que é 1 litro, é 5 vezes maior que o inicial. Dá até para você descobrir o inicial usando a teoria. Você pega 1 e só divide por 5. Mas vamos fazer pela fórmula. Vamos lá. Veja. Então, a pergunta: que volume de larvicida deve conter o frasco plástico? Então, o frasco tem a concentração de 10%. Nós vamos jogar água para diluir ele até 1 litro e a concentração diminuir para 2, que é o volume que vai ser diluído. Cuidado, está em ml o volume, tudo bem? Então, vamos para as informações, para fechar aqui nossa aula de hoje. Esse material que vocês receberam, tem mais aí 2 questões comentadas, tudo bem? Eu quero que você dê uma olhada com calma nesses comentários e nós vamos continuar esse assunto na próxima semana. E também quero que vocês tentem responder as outras questões aí, principalmente a questão número 3, questão número 4, tudo bem? Então, muito aí, cuidar com diluição, dê uma lida nesse assunto, tudo bem, gente? Aí na próxima semana, vamos repetir aqui, eu vou só terminar, trazer as questões bacanas de diluição, desenvolver no início, e vamos continuar o conteúdo com misturas de soluções. Então, voltando. Gente, vamos para os dados, para fechar aqui nosso encontro de hoje. Eu tenho uma porcentagem inicial do larvicida 10%. Eu quero o volume, a pergunta, qual o volume do frasco que vai ser diluído? Qual a concentração final? Ele vai adicionar água, vai diluir até 2%. O volume final, ele diz que é 1 litro. Então, é porcentagem e volume. Então, porcentagem de volume antes igual porcentagem de volume depois. Eu vou deixar o volume em litros, já que vem em litros, tudo bem? Porcentagem inicial, 10. Você pode colocar 10, apenas o 10%, ou dividir 10 por 100. Mas é desnecessário. Você usa aqui 10 e no outro 2, acabou. 10%, ó, 10 vezes o volume inicial é igual. O volume final é 1 e a porcentagem é 2. Então, ao dividir 2 por 10 dá 0,2. Então, você vai encontrar aqui 0,2 litros de 200 ml. Aí você tem aí a letra D de dado. Beleza? É só lembrar, ó, 1 litro é 1000 ml. 1000 ml. A porcentagem era 10, agora é 2. 10 por 2, 5. Então, diminuiu 5 vezes. Então, meu volume final é 5 vezes maior. Se o volume final é 1000 ml, 1000 dividido por 5 é 200. Então, você mata a questão. Tudo bem, querido? Então, felicidade para todos.
faltando aí uns 5 minutinhos, tem essas últimas duas questões aí. A questão número 3, que primeiro você vai ter que transformar a porcentagem em mol por litro, para depois você desenvolver a questão. Vou deixar ela comentada com vocês. E a questão número 9, é a questão que normalmente ele traz a densidade e a porcentagem, e que é o volume dessa solução para preparar a outra. Toda vez que vem um texto, qual o volume de uma solução para preparar uma nova solução? Gente, sempre que o volume de uma solução para preparar outra é diluição. Eu pego uma pequena parte concentrada, jogo água para adquirir uma nova parte. Só que qual a problemática dessa questão número 9? Eu quero que vocês entendam aí no comentário. Ele traz a densidade e a porcentagem. Toda vez que eu tenho densidade e a porcentagem, vocês vão usar a relação. Então, vocês vão ter que aí descobrir primeiro a concentração em mol por litro da solução inicial, para depois, aí sim, você fazer a diluição. Aí, no final, vocês vão utilizar aí o MV e MV. Só que, umas duas questões da lista sobre esse assunto. Na próxima quinta-feira, eu vou começar com essas questões desse nível aí. Tudo bem? E questões envolvendo pH. Então, aproveita aí esses últimos 2, 3, 4 minutinhos e desenvolva aí. Felicidade. Até o próximo encontro. Mais tarde estarei à disposição para tirar dúvidas. Falou, galera!